Vamos corrigir o exercício do módulo 6, exercício descrito neste documento, onde a atividade de avaliação individual é: Sistema de controle de candidatos ao concurso dos Correios. Você foi contratado pelos Correios para desenvolver um novo sistema de cadastro de candidatos. O sistema deve permitir cadastrar candidatos, alterar dados dos candidatos, exibir na tela os dados dos candidatos cadastrados. Desculpe. Para desenvolver, crie no Blue Jay um projeto com este nome, Atividade Individual Módulo 6. Crie a classe cargo com os seguintes atributos: código, inteiro, descrição, tipo de variáveis de dados, de texto, no nosso caso de Java é string, quantidade de vagas, tipo de dados inteiro e quantidade de candidatos inscritos, também tipo de dados inteiro. Depois, o método get e set para cada uma dessas variáveis. No construtor, ele deve receber os seguintes parâmetros: código, descrição e quantidade de vagas. Depois temos o método adiciona novo candidato, que deverá somar mais um no atributo quantidade de candidatos inscritos, toda vez que o método for executado. E o método exibe dados para apresentar os dados do candidato, exibir todos os dados na tela. Então vamos começar pela essa classe cargo, abrindo o Blue Jay, a classe cargo, declaração da classe. Então vamos verificar os atributos: código, descrição, quantidade de vagas e quantidade de candidatos inscritos. Private int código, variável para armazenar o código do candidato, descrição, private int descrição, não é int, é string, descrição, que vai armazenar a descrição do cargo, quantidade de vagas e quantidade de candidatos inscritos. Private int quantidade vagas, private int quantidade candidatos vamos simplificar o nome, inscritos. Tem que arrumar as variáveis por convenção começamos com letra minúscula e aqui é int. Ok? Método construtor dessa classe, então: public cargo, abre parênteses, recebe quais parâmetros? Recebemos o código, código, descrição e quantidade de vagas. Então recebe int código, string desk, int quantidade vagas. Abre chaves, fecha chaves, e aqui a gente atribui os valores às variáveis. Então a variável código recebe code, a variável descrição recebe desk e a variável
QTD vagas recebe QTD vag. Compilar para ver se está certo, não tem nenhum erro de digitação. Um espaço errado. Acho que CD, chamar de código parâmetro. Ok. Agora a gente vai criar um método getSet para cada um dos atributos. Então temos 4 atributos. Vamos ter um public void set código, onde ele recebe um código como parâmetro e seta na variável código o valor de código. Depois a gente tem o get dessa variável, então public int, que é o tipo de dados da variável código que deve ser retornada, get código, onde não recebe parâmetro nenhum e apenas retorna para quem chamou esse método o valor da variável código, return código, fecha parênteses. Para facilitar a digitação e agilizar, vou copiar e colar, e a gente só vai alterando o nome das variáveis 4 vezes, 4 variáveis. Então a próxima é descrição. Set descrição, onde recebe desk e descrição recebe desk. E aqui um string get descrição return descrição. Próxima variável, quantidade de vagas, set quantidade de vagas recebe QTD e quantidade de vagas recebe QTD. Get quantidade de vagas apenas retorna quantidade de vagas. E a próxima, candidatos inscritos, que também é inteiro. Então set candidatos inscritos, cand, e candidatos inscritos recebe cand. E aqui retorne candidatos inscritos, get candidatos inscritos. Ok, compilar para ver se não tem nenhum erro de compilação. Então os métodos get e set estão feitos. Voltando ao nosso documento, adiciona o candidato. Esse método apenas soma 1 no valor de candidato na variável de candidatos inscritos, toda vez que ele for executado. E depois o método exibe dados, que exibe todos os dados do candidato. E a gente está na classe cargo, ok. Perfeito. Então, public void adiciona novo candidato, abre e fecha. Então esse método simplesmente vai somar mais 1 na variável quantidade de candidatos inscritos.
esta variável aqui, candidatos inscritos, nosso exemplo. Então aqui a gente ou faz assim, candidatos inscritos mais, que é a mesma coisa de candidatos inscritos, que é igual a candidatos inscritos mais 1. Os dois comandos se equivalem, são exatamente a mesma coisa, fazem o mesmo trabalho, ou seja, adicionam 1 nessa variável candidatos inscritos. Aqui, candidatos inscritos é igual a candidatos inscritos mais 1. Está adicionando 1 na soma do total de candidatos inscritos. Vou deixar essa parte baixa que é mais didática. E depois, o outro método a gente faz quando tivermos a classe candidato. Compila, nenhum erro. Então agora nós temos a nossa classe cargo feita. Vamos fazer a classe candidato. Vamos para o nosso texto. Então, nossa classe candidato, ela tem o código do candidato, o nome, o CPF e o cargo. Aqui um objeto da classe cargo. Pontuação da prova, que é um número decimal. E um true ou false, uma variável do tipo booleana, se o candidato foi aprovado ou não. Desculpa. Então vamos lá. Private int código, ou seja, vamos criar a variável código da classe candidato. Private nome é um string nome, CPF também texto, private string CPF, cargo é uma variável do tipo cargo, então a gente vai criar uma variável para armazenar um objeto da classe cargo. Então é private cargo, que é o nome daquela nossa outra classe que construímos, e o nome dela vai ser cargo com letra minúscula, que identifica a variável. Cargo com letra minúscula é o nome da classe. Lembrando que em Java Java trabalha como case sensitive, ou seja, a gente tem diferenças das letras maiúsculas e minúsculas. Próxima variável, pontuação da prova, é um número decimal, e depois um booleano se ele foi selecionado. Private, vamos usar float, que é um tipo de dado primitivo para armazenar números com ponto flutuante, ou seja, com casas decimais. Pontuação. E private boolean aprovado. Se for true, está aprovado. Se for false, está reprovado. Construtor dessa classe recebe código, nome, CPF e cargo. Então, para cada candidato, ele recebe um cargo que ele está se candidatando no concurso, na sua criação desse objeto de candidato. Então, ao instanciar um objeto de candidato, tem-se que ter um novo objeto de cargo ou receber ele como parâmetro, recebe-se ele como parâmetro no construtor. Ou seja, quem chamar a classe candidato vai ter que passar para ela o novo cargo ou o objeto de cargo. Public candidato, nosso método construtor. Então, recebe código, nome, CPF e cargo. Então, recebemos esses parâmetros aqui. Int code de código, string n pronome, string
C para o CPF. Vamos usar o método dis aqui, desculpe, o modificador dis, para vocês verem também o uso dele. E também cargo C. E aí, nome recebe, primeiro código, para obedecer a ordem, código é igual a code, que é o nosso parâmetro. Depois dis, que refere-se às variáveis da classe nome, é igual a nome. Depois dis ponto CPF é igual CPF. Aqui, gente, por que eu estou usando um operador dis? Porque a variável nome, que é a variável da classe, tem o mesmo nome que o meu parâmetro, que se chama nome. Por exemplo, vamos pegar o CPF. A variável se chama CPF e o meu parâmetro se chama CPF. Então, assim a gente organiza dizendo que dis.cpf estou me referindo à variável da classe e CPF é o parâmetro desse método. Se quiserem não usar o dis, é só dar outro nome aqui nesse atributo, nesse parâmetro do método, como C, como CP, como a gente vai fazer com o cargo aqui. A variável do tipo cargo, que armazena um objeto de cargo, aqui na classe se chama cargo. Então cargo é igual a C, o meu parâmetro de cargo é C, o nome dele. Não precisei de usar o dis. Vamos compilar, nenhum problema, ok. Então método construtor feito, vamos para o próximo passo. Importante, os atributos serão atualizados depois do cadastro do candidato. Ou seja, alguns atributos serão atualizados depois, por isso que temos que ter métodos gets e sets para todos as variáveis. O método construtor deve fazer também o uso do método adiciona novo candidato no cargo, para que a cada novo candidato inscrito em um determinado cargo, a associação simples entre as classes seja calculada e armazenada a quantidade de candidatos. Ok. Então o que aqui a gente tem que fazer? Reparem que no construtor a gente tem que executar o método adiciona candidato que a gente fez lá na classe cargo, que ele apenas soma 1 nos números de candidatos inscritos. Então aqui, como a gente tem teoricamente um objeto de cargo e esse objeto se chama cargo, que é a nossa variável da classe, então a gente pode fazer cargo ponto. Se não encontrou espaço, o BlueJ já vai listar os métodos da classe cargo. A gente sabe que o método que a gente quer é o adiciona candidato. Então a gente começa a escrever adiciona novo candidato, que é o método void, que vai somar 1, e chamamos aquele método. Ok? Então agora a gente fez a relação a cada novo candidato, a relação dele com o cargo que ele está se candidatando. Agora vamos para os métodos gets e sets e o exibe dados apresentar os dados do candidato. Então public void set código recebe um código e código é igual a C. Depois public int get código não recebe parâmetro, abre chaves, fecha chaves, return código. Vamos copiar para facilitar a digitação. Então 1, 2, 3,
4, 5. 2, 3, 4, 5. Então foi código, agora o próximo é nome. Então 7, nome, recebe um nome. E aqui, nome, recebe o N. Get, nome, return nome. Depois do nome a gente tem o CPF. Então get CPF, return CPF. 7 CPF, que é um string. C, CPF recebe C. Ok, próximo. Cargo. Então, caso o candidato mude de cargo na sua inscrição, sete, cargo, ele recebe um cargo C, e aí cargo recebe C. O get cargo, então ele retorna um cargo. Get cargo. Return cargo. Próxima variável, pontuação. 7, pontuação é um float, a gente vai chamar de P, e aí pontuação recebe P. Get pontuação, então a gente muda para float. Get pontuação, return pontuação. E a última variável, aprovado. Então vou copiar esse pontuação. A gente cola aqui. 7, aprovado. Aí aqui é um boolean A, e aprovado recebe A. Get aprovado é um boolean e return aprovado. Compilar para ver se não tem nenhum erro de digitação. Aqui tem um erro, é um string ao invés de int. Mesma coisa, então aqui ele retorna um string ao invés de um int. CPF mesma coisa, ele é string. Ok, sem problema de sintaxe. E aí, exibe dados. Ele exibe na tela todos os dados do candidato. Então aqui a gente tem um método que a gente vai ter que imprimir na tela esses dados. Public void exibe dados, abre, fecha, abre. System.out.println abre aspas, seu. Podemos fazer código
dois pontos, fecha aspas, mais código. Então exibiu o código. Depois do código a gente tem nome, CPF e cargo. Então, nome mais o nome, o CPF mais o CPF. E aqui, para exibir o cargo, como a gente faz? Cargo não é um tipo de dado primitivo, como uma string. Ele é um objeto da classe cargo. E ele está na variável cargo. Então, se a gente quer exibir a descrição deste cargo, a gente diz cargo.get, dá um Ctrl espaço e olha ali a descrição, que é string. Então, get descrição. Esse método getDescrição vai retornar a descrição do cargo e o systemout.println vai concatenar essa descrição retornada mais a string cargo e vai formar a string que a gente quer exibir na tela, que é o cargo mais a descrição daquele cargo. Depois do cargo, a pontuação, que é um número, e aprovado, sim ou não. Então, pontuação, que é um número, a gente faz pontuação mais pontuação. E o aprovado, vamos fazer um if aqui, que é o conteúdo do módulo 8, que a gente não conseguiu ver, mas vamos começar a revisar. Se aprovado for igual a true, que é verdadeiro, então a gente vai exibir a mensagem aprovado na tela. Aprovado, exclamações e só, mais nada. Se não, vamos fechar essa chave, else, abre chave, fecha a chave, senão a gente vai exibir reprovado. Não está errado se vocês só colocarem o conteúdo, true ou false, verdadeiro ou falso. Tá? Só quero revisar aqui com vocês o conteúdo do módulo 8 que deu problema na nossa videoconferência. Então, aqui, para correção do exercício, vocês poderiam colocar verdadeiro ou falso, jogar direto o conteúdo da variável, porque vocês ainda não dominam o conteúdo de condicionais, tá? Da estrutura de seleções. Mas aqui a gente já está aproveitando esse vídeo para explicar isso. Então, se o valor da variável aprovado, se o if for igual, então se aprovado for igual, comparação em Java é igual a true, que é verdadeiro em inglês, a gente imprime na tela aprovado. Se não, então se não for true, a gente imprime na tela reprovado. Se não é verdadeiro, é falso. Ok? Então compilar, sem problemas. Aqui a gente termina a classe candidato. E depois a gente tem que testar esse candidato. Então faça uma classe chamada teste candidato. Desculpem, antes disso, voltando então. Então criamos candidato 1, candidato 2, candidato 3. Tá? Nossos 3 candidatos. Repare que a indentação, ou seja, o alinhamento dos comandos estão errados. Então no BlueJ, se eu apertar o Ctrl, o Shift e a letra I, ele alinha tudo bonitinho, certinho. Tá? Então criamos 2 cargos, carteira e atendente, e 3 candidatos. Vamos ver o que mais a gente tem que fazer. Para cada candidato, atualize os dados. Então vamos criar esses cargos, instanciar esses objetos. Vamos chamar um método aqui de testa public void testa candidatos. Abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Então, vamos criar aqui esses objetos.
Então, carteiro é igual a new cargo. E aí aqui eu vou ter que passar alguns objetos como parâmetro, que é a descrição do cargo. Vamos obter esses dados antes. Int código cargo, vou chamar de código cargo. São variáveis desse método aqui, tá? String desk cargo int num vagas. E aí a gente pede para o usuário digitar. Então, code, aqui a gente vai criar o objeto teclado, private teclado é igual a new teclado. Por que eu já instanciei o teclado aqui? Porque ele não tem o que buscar nenhum parâmetro para passar para ele. Eu já consigo usar ele a partir de qualquer método da classe. Então, código cargo é igual a teclado ponto Ctrl espaço. Ele já me dá os métodos, é um inteiro. Então, leint digite o código do cargo, ponto e vírgula. E aqui a gente pode copiar e colar, porque a gente vai pedir para digitar aqueles 3 dados. Então, a descrição, que é um le string, apaga, digite a descrição do cargo, e aí o número de vagas, leint digite o número de vagas do cargo. Ok, então aqui a gente já pode instanciar o objeto cargo. Lembrando que o objeto cargo, ele precisa receber no seu construtor o código, a descrição e a quantidade de vagas. Então, perfeito, de qual cargo, né? Então, do cargo de carteiro, e aqui é a mesma coisa, de carteiro. Depois a gente tem que criar outro cargo. Então, carteiro, que é a nossa variável do tipo cargo que a gente vai criar agora, é igual a new cargo, abre parênteses, e a gente passa o código cargo, vírgula, ops, aqui tá errado, o desk cargo e o número de vagas. Então, desk cargo e o número de vagas, ponto e vírgula. Então, até aqui a gente criou o cargo carteiro. Agora a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai fazer, então vou colocar um comentário aqui, digitação e criação do objeto, digitação dos dados e criação do objeto de carteiro. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o atendente. De atendente. E aí a gente pede para ele digitar de novo os dados, só que a gente altera aqui a mensagem. Então não é do carteiro, é do cargo de atendente. A gente pode usar as mesmas variáveis do método para armazenar esses dados. E aí aqui a gente faz atendente é igual a new cargo, passando os dados. Então, criamos o objeto carteiro e atendente com os dados digitados do usuário.
Agora a gente vai criar os candidatos. Então a gente vai colocar o candidato 1 para carteiro, o candidato 2 para carteiro e o candidato 3 para atendente. Ok? Então vamos ver os dados que a gente tem que digitar de candidato. A gente abre a classe candidato. O que tem no construtor dela? O código, o nome, o CPF e o cargo é aquele que a gente já definiu. Então código, nome e CPF. Tá? Então vamos lá. Então int código string nome string CPF e o cargo é um desses aqui, tá? Código é igual a teclado ponto leint digite o código do candidato, ponto e vírgula, depois nome é igual teclado ponto ler string digite o nome do candidato, ponto e vírgula, CPF é igual teclado ponto ler string digite o CPF do candidato. Tá, pediu para digitar os três números, os três valores, e a gente vai criar o primeiro candidato. Então aqui a gente vai instanciar o candidato 1. Então cand 1, que é a nossa primeira variável do tipo candidato lá em cima, tá? É igual a new candidato, passando o que? O que a gente tem que passar aqui? Não diz os parâmetros, não. Então vamos olhar lá na classe. A gente tem que passar o código, o nome, o CPF e o cargo. Então a gente vai passar o código, vírgula, o nome, vírgula, CPF, vírgula, e o cargo a gente definiu que esse aqui vai se candidatar para carteiro. Então a gente vai pegar a variável carteiro, que é do tipo cargo, e vai passá-la aqui, carteiro, certo? E ponto e vírgula. Uma boa é que depois que a gente coloca esse cara aqui, a gente diz que lá em carteiro, ponto, adiciona novo candidato. A gente tem que chamar esse método para somar um lá. Então a gente colocou o primeiro candidato em carteiro. Vinculamos aqui, candidato recebe uma instância de carteiro, que é o cargo dele, e a gente diz lá em carteiro que tem um candidato novo lá. E agora é copiar a mesma coisa para o candidato 2. Vamos colocar aqui um comentário, letra maiúscula, cand 1. Agora isso aqui vai ser para o cand 2. E aí digite o código do candidato, o nome, e aqui a gente vai instanciar o candidato 2. Então é candidato 2 igual a new candidato, passa todos os dados, e a gente definiu ainda que o carteiro também é o candidato 2. E aí chama mais um no carteiro. Agora o candidato 3, ele
pedir para editar os dados, aqui é igual, só que aqui, ó, na hora que tu vai passar o cargo, a gente não disse que ele não vai se candidatar para carteiro nesse nosso teste. Nesse nosso teste, ele vai se candidatar para atendente. Então a gente vai passar a instância de atendente lá. E aqui a gente vai dizer que atendente ponto adiciona novo candidato, ou seja, a gente está adicionando um novo candidato em atendente. Então aqui a gente criou os 3 candidatos e os 2 cargos respectivamente. Opa, aqui está faltando um tipo que deve ter apagado por algum acidente. Ok. O que deu errado aqui? String. Ah, CPF é string. Ok. Tá, vamos pegar nossa. Então a gente criou os 2 cargos, os 3 candidatos. Para cada candidato a gente tem que atualizar os dados, então, e depois exibir os dados. Perfeito. Então, vamos alterar os dados dos candidatos. Agora vamos alterar os dados dos candidatos. Então, o cand1 ponto, vamos ver os métodos que a gente tem aqui. Ctrl espaço. Vamos alterar a pontuação dele. Então, 7 pontuação. Poderia alterar qualquer dado aqui, tá? Mas o que a gente não digitou ainda é a pontuação. Então, vamos dizer que ele tirou 9.6 nesse concurso. Então, vamos ver se tem mais algum. Ah, sim, se ele está aprovado ou não. Então, cand1 ponto, aí 7 aprovado, sim, true. Beleza. Agora, alterar só esses 2 dados nesse exemplo. Vocês poderiam chamar qualquer set aqui, candidato 1.7, qualquer coisa, para alterar os dados, tá? Vamos fazer o candidato 2 agora. Então, do candidato 1, aqui do candidato 2. Então, o candidato 2... ele se deu mal, então tirou 3.6 nessa prova e ele não passou. E o candidato 3 foi o único que fez para atendente, ele passou com 8.2, então true. Tá? Então a gente atendeu a outra letra aqui. Então alteramos os dados. E aí a gente deve exibir os dados dos candidatos na tela. Depois a gente modifica o dado de um dos candidatos e exibe novamente os dados desse candidato. Então vamos exibir os dados na tela. Exibir os dados dos candidatos. Cand1 ponto exibir dados, ponto e vírgula. Cand dois ponto exibir dados. Cand 3 ponto exibir dados. Então exibimos e agora a gente vai alterar os dados do candidato
2. Ou seja, ele entrou com recurso e ele conseguiu melhorar sua nota. Então, candidato 2.7, pontuação para 7,6. Opa, não é vírgula, é ponto. Perdão. E Cand 2.7 aprovado para true. E agora a gente exibe de novo os dados dele. Cand 2.exibe dados. Então tá pronto o nosso problema. Agora a gente vai rodar ele, vamos ver o resultado disso. Só quero dar uma melhorada. 7 pontuação, float double. Será que o... Só um pouquinho, deixa eu fazer um teste aqui. Usar vírgula. Não. Float. Deixa eu dar uma olhada lá. Candidato. Float, pontuação. Vou mudar para double só para ver o que acontece. Double. Que ele está reclamando que aquele tipo lá que eu tinha passado era um double. Alteramos aqui. Outra coisa que eu queria fazer aqui no candidato também é no método exibidados dele, chamar o exibidados do cargo, para saber o cargo que essa pessoa se candidatou. Então aqui eu já tenho o cargo dele que está lá em cima numa variável do tipo cargo. Então aqui no exibidados eu faço cargo.exibidados. E sim, ele vai exibir os dados do candidato e mais os dados do seu cargo. Ok, vamos vir voltar aqui, compila. Ok, então estava dizendo que 9,6 está tratando como double. Poderia ser em float, mas depois nas nossas aulas a gente discute mais sobre isso. Então vamos rodar isso aqui. New testa candidato. Então criamos o objeto aqui, clica com o botão direito nele e aí escolhe o testa candidato. Digite o código do carteiro. O carteiro tem código 100. Deu um erro porque deve ser um inteiro. Eu coloquei um espaço antes, perdão gente, vou cancelar isso aqui, vou terminar isso, vou rodar de novo. New testa, ok, botão direito, testa candidato. Carteiro, 100. Descrição do carteiro. Carteiro. Número de vagas, 10. O atendente, código 200. Atendente. Número de vagas 20. Código candidato 1. Nome do candidato Joãozinho da Silva. CPF do candidato 888.888.888.30. Código do segundo candidato agora, tá? Então é o 2, o nome dele é Mariazinha da Silva.
CPF 777.777.777.30. O código do terceiro candidato, 3. O nome dele é Joaquim Ferreira. CPF 555.555.555-30. Opa, deu um erro aqui no pointer. Candidato 3. Ó, o copy paste. Candidato 2. Candidato 3. Vamos ver se está tudo certo aqui. E aqui também. Candidato 3. A gente copia e cola, dá esses erros. Então vamos de novo. Aproveitar já fazer alguma coisa aqui que está me incomodando, que é nas mensagens, no final delas, de cada uma colocar um espaço que está emendando com o que a gente está digitando. Ok, compila, sem erros, vamos testar de novo. Testa candidato, clica com o botão direito, testa candidato, digita o código do carteiro, sem descrição, carteiro, quantas vagas? 10, o atendente código 200, a atendente e a descrição são 20 vagas, candidato 1, nome Joãozinho da Silva, CPF 888.888.888.30, código 2, Mariazinha da Silva, 777.777.777-30, candidato 3, Joaquim Ferreira e 444.444.444-30. Então, quando a gente der Enter aqui, o que era o próximo passo lá do nosso teste? Ele vai exibir os dados dos candidatos. Antes disso, desculpe, ele vai setar as notas de cada um. Então, o candidato 1 vai passar, o 2 vai rodar e o 3 vai passar. Vai exibir os dados. Reparem que a Mariazinha estará reprovada. Depois a gente altera os dados da Mariazinha de novo, alterando a nota e colocando ela como aprovada. E a gente vai exibir os dados de novo, dizendo que ela está aprovada. Então vamos conferir. Reparem, ó. Então, como encheu o cartão de memória da câmera, a gente vai testar de novo a classe candidato. Botão direito, teste candidato, new teste, criamos o objeto aqui. Botão direito, aqui no objeto, executa o método testa candidato. Então, efetuar a digitação dos dados de novo. Código do cargo do carteiro é 100. Descrição, carteiro. Número de vagas 10. Código do cargo do atendente é 200. Descrição, atendente. Número de vagas 20. Código candidato 01. Nome de candidato Joãozinho da Silva. CPF 888.888.888-30. Saiu um hífen, não tem problema. Código candidato é 2. Nome dela é Mariazinha da Silva. CPF 777.777.777-30. E aí, terceiro candidato, código 3, Joaquim Ferreira, CPF 666.666.666-20.
Aqui, gente, quando a gente deu Enter, então, depois que a gente atribuiu os dados lá no nosso programa, a gente pode olhar o código lá. Depois que a gente pediu toda a digitação dos dados, a gente alterou os dados de nota do candidato 1 para 9.6 e aprovado, do candidato 2 para 3.6 e reprovado, ou seja, Mariazinha vai aparecer como reprovada, e o candidato 3 para 8.2 como aprovado. E aí a gente exibe os dados dos 3 candidatos. Depois a gente altera o candidato 2, a Mariazinha, para 7.6 e aprovado, e exibe os dados dela. Vamos ver se o sistema fez certo, então a gente minimiza aqui, pega aqui. Então depois da digitação, Joãozinho, código 1, CPF 888, cargo dele é carteiro. A gente escreveu o candidato 1 e o 2 para carteiro, até agora ok. E o 3 para atendente. Pontuação dele 9.6, está aprovado. Então lá no if, né, se aprovado igual a true, aparece aprovado, se não aparece reprovado. Quantidade de inscritos, 4. Ops, é que eu testei 2 vezes com o mesmo objeto e não zerei as variáveis. Tá? Depois, o código 3 do Joaquim, Joaquim Ferreira, CPF, pontuação 8.2, aprovado. Código atendente, 2 inscritos. Que eu testei 2 vezes com o mesmo objeto, por isso que duplicou os dados. Mas não tem problema. E aí a Mariazinha, de novo, depois que a gente exibiu os 3 candidatos, a gente alterou a nota dela, então Mariazinha, com a nova nota 7.6 para carteiro e aprovado. Certo? Então, espero as dúvidas de vocês no nosso fórum. Esses são os vídeos de correção do exercício, estão disponíveis na comunidade. Espero que ajude vocês na compreensão dessa atividade. Forte abraço a todos, bons estudos.